Oi. Não posso roubar a fala da Roberta, né? Pode tudo aqui. Pode. É proibido proibir. Hoje estão só eu e Felipe. Que medo. Que medo. Pra mim é um prazer estar com Não, você. é um eu prazer. gosto de conversar com você. Você é uma das poucas pessoas com quem eu gosto de conversar de verdade, sabia? É verdade? É verdade. Inclusive, já desviando aqui da pauta, né? Mas eu tava falando isso ontem. Não sei se vocês viram, teve um brasileiro que desapareceu na Suíça, que foi fazer base jump. E ele era meu amigo. Sério? E ele não era muito próximo, mas ele é muito amigo do Ricão, irmão do Gustavo. E também da minha ex-cunhada. E eu passei um tempo com ele, uma vez no Rio, e ele era um dos caras mais legais que eu já tive convivência. E ele foi fazer um salto lá e desapareceu. Então fica aqui os meus sentimentos a toda a família do Henrique, de quem eu gostava demais. Ele era um cara muito especial. E eu falei isso pra Gabi, que o Henrique era um dos poucos caras que eu verdadeiramente gostava de conversar. E você também pertence a essa minha Kombi que vai direto ao inferno. Obrigada, Felipe, você também. Mas que triste. Triste. Como é que é base jump? Eu não sei. Era aquele que você... Também ele era muito doido, né? Ele fazia todos os esportes radicais do mundo, tocava todos os instrumentos. Era um cara bem especial, assim. E ele é aquele que você pula tipo um morcego, sabe? Que você pula com uma capa e você meio voa. Nossa. Assim, posso estar tecnicamente falando um absurdo aqui pra quem faz base jump, mas assim, vocês entenderam o que é, né? Tenso. Caraca. Mas tá tudo bem comigo. Não, eu ia falar que a Roberta não tá, nem o Rodolfo, né? Então tá tudo certo com o podcast, mas hoje eles não estão aqui. Estimamos a melhora deles? Não tem Não, acho que o Rodolfo sim, deve estar dormindo 3 minutos por noite e a Roberta passou por uma cirurgia. Está bem, mas se recupera. Então, beleza. Então hoje é nós. Medo. Intervenções de Nelson Rubens são no meio do caminho. Com certeza. Eu já tava pedindo umas dicas pra ele antes. É que, sabe o que eu acho que tá estranho? O Feng Shui aqui. Porque, tipo, só dá pra olhar pra frente, sabe? Então parece que é uma entrevista. A gente vai recuperar a entrevista de emprego de 2009 que você fez vamos comigo. Invertê-la. Então eu vou invertê-la. Posso começar, então? Pode, Vou por inverter favor. aqui, porque eu gostaria de te entrevistar, porque você é uma pessoa com muita riqueza de ideias e de valores, e você os transmite em raras situações. Eu queria começar quase com isso, e eu vou chegar onde eu quero, mas eu vou dar uma volta. Que estamos aqui às vésperas, ou dependendo de quando você estiver ouvindo isso, no dia da eleição ou no pós-primeiro turno. E eu não quero abordar este tema, porque se vocês ainda não entenderam, política é puro viés de confirmação. Ou seja, se eu falar alguma coisa aqui em favor do Lula, os lulistas vão me adorar e os bolsonaristas vão me odiar e vice-versa, né? Então eu não vou falar sobre isso. Mas eu vou falar sobre... O Brasil faz 200 anos, né, como nação, né, desde que foi independente. E eu muito influenciado ali pelo livro que eu estou terminando, que é A Cura de Schopenhauer, do Irving Yalom. Tem um embate de ideias ali para mim que se coloca em grande medida, que é uma ideia do Schopenhauer, que assim, a condição humana não tem muito jeito, né? A gente tá fadado a ter o desejo, perseguir esse desejo, realizar, se entediar, buscar um novo desejo. Então só resta assim, essa condição humana ruim, não temos que nos relacionar com ninguém, isso é insuperável. Então o isolamento é a única coisa que resta. Como saída, prescrição é você se isolar do mundo, não se relacionar e tal. O que eu acho, na verdade, que era resultado da incapacidade dele de pegar qualquer pessoa. Na verdade, um frustrado, não pegou ninguém e foi por esse caminho. E o Irving Yalom me parece, e essa é uma prerrogativa da terapia, né, ou da psicoterapia, que é acreditar que as pessoas podem mudar. Né? Você entra na terapia de um jeito e você vai sair melhor. Senão também não tem por que fazer terapia. Dado esse longo preâmbulo aqui, e nem eu estou me aguentando mais, eu queria primeiro te perguntar nesse ambiente se países podem mudar, na sua opinião. Porque depois eu quero perguntar se pessoas podem mudar. Nossa, é bem mais legal falar de pessoas do que de países, né? Porque também, assim, o que seria, assim, um país mudar? É o conjunto de todos os brasileiros faz o Brasil? É isso que a gente acredita nisso? Não, aí pode ser o que você acredita também, assim, um país pode ser, assim, as suas instituições formais e informais, os seus traços culturais, o que lhe é identitário, se é qual é a identidade brasileira, se é que há alguma, e se isso muda ao longo do tempo. Por exemplo, você pensa nos Estados Unidos, você pensa no pragmatismo, no instrumentalismo, né, tem os japoneses, tem com o shintoísmo, né, tem aquela coisa, a disciplina.
tal. E os traços, mais os traços culturais e sociais, assim. Uhum. E óbvio que a economia, a política, né, permeiam essa história. Mas isso é mudado? Pode se mudar ao longo do tempo? Acho que não, né? Não sei. Talvez também a gente seja muito novo. O país vai ser, né, vai durar muito ou não sei. Também pensando aqui agora. E a gente nem vai conseguir observar, né, essa mudança. Mas assim, durante a minha vida, a nossa vida, não sei se a gente vai ver o Brasil dar um salto. Por exemplo, alguém estava falando, ninguém discute educação. E eu lembrei da entrevista que eu fiz com a Tabata Amaral, que jamais foi ao ar, por culpa minha, eu acho. E ela tirando também, sem entrar no mérito, né, de política aqui, mas a bandeira dela é educação, né? E ninguém se elege com isso, porque educação é uma coisa a muito longo prazo. Então é muito, assim, é um negócio que todo mundo acredita nisso, né? Tipo, a educação é o que precisa para mudar o país. Mas um cara que vem e fale só disso, ele não tem apelo nenhum, né? Não consegue, assim, tocar no coração de ninguém, de fato, com isso, porque não vai ter nada concreto em 4 anos. Acho que o incentivo é pro político, é perverso, né? Porque, eu acho também. Porque você... Na verdade, esse acho que é um dos grandes problemas, aliás, da democracia, isso não é um problema brasileiro, né? Que assim, as coisas que são essenciais a um país, a um Estado, elas transbordam o tempo do governo. Sim. Então você não vai fazer nenhuma reforma estrutural que provavelmente tira direitos de curto prazo, né? Para você construir um negócio lá na frente. E a educação é isso, né? Você vai mudar agora, vai colher, tá bom, o Lula vai fazer pro Zema, depois se beneficiar, então não vai fazer, né? Sim. Mas desculpa, eu acabei te interrompendo. Não, é isso. Então eu acho que acaba que talvez a gente vai ficar sempre nesse ciclo. Vai ter momentos melhores, porque commodity está bombando, né? Não sei. Sim. Eu não sei se tem como mudar, assim, de fato. E também eu nem sei se as pessoas concordam com... Talvez até concordem, né? A gente estava falando disso com o Nelson, assim. Eu acho que talvez os dois lados... Não sei se é 2 lados, mas... Talvez as pessoas mais concordem do que discordem, eu acho, sabe? Assim, na parte mais profunda. E eu acho que as discordâncias, elas são mais na superfície. Todo mundo quer ter uma vida boa, eu acho que, em geral, as pessoas não querem que o outro sofra. Eu acho. Assim. Será que as pessoas querem que os outros continuem pobres e na merda? Eu não sei se eu acredito nisso. Não, assim. É uma ideia do Platão, essa, né? Ninguém é voluntariamente mal. Mas aí você, sei lá, acaba... Então todo mundo vai... Às vezes eu fico... Quando eu pegava metrô, que desde a pandemia eu não voltei a pegar, eu olhava as pessoas e eu pensava, cara, tá todo mundo aqui, tipo, foi trabalhar, vai buscar o seu filho, tá cansado, quer chegar em casa, tipo, ver alguma coisa legal, pensar se vai ter dinheiro no fim do mês, assim, pra fazer uma viagem ou só pra fechar as contas e tá desesperado porque perdeu o emprego. Então, no fundo, tá todo mundo preocupado com isso, assim, melhorar a sua vida e ficar com seus amigos e dar uma vida boa pro seu filho. Mas aí começa a treta, sabe? Eu acho que as discordâncias, elas são... mais na superfície, assim. Eu concordo com você. E eu, assim, sobre o Brasil em particular, eu em torno de mercado agora, até acho que o Brasil vai andar bem de mercado, assim, a não ser que lá fora deu uma super hecatombe. E expus bastante a minha tese em outro podcast, está lá no Market Makers, fica o convite. E como o Daniel, economista da Verde, dividiu ali o painel comigo, e ele resumiu bem, né? Não tem nenhuma reforma perseguindo ganho de produtividade, no curto prazo o Brasil tá meio fadado a isso. E eu tô bem desesperançoso mesmo com o Brasil. Acho que não tem... Aí acho que essa eleição é um resultado um pouco dessa desesperança. Não se debate o que deveria, né? Tá se debatendo. Então eu tô bem desesperançoso. Mas só dessa capacidade de mudar, e quando você tava falando, eu fiquei pensando na Argentina, né? Assim, numa perspectiva de longo prazo, né? A Argentina era uma superpotência, né? Global. E um povo super educado, e um PIB maior que o brasileiro, acho que até 1930, acho que era essa a configuração, e mudou muito para pior, né? Mudou muito para pior, então assim, não dá para mudar, dá para piorar. Pra piorar. E as pessoas? Mas só uma coisa da Argentina, eu vou falar sobre o Vitor, né? Que ele assumiu agora uma função diferente lá na Philips. E eu acho que a gente aqui nesse mundo de marketing digital, mesmo de investimentos, corretora,
Assim, eu nunca trabalhei, nunca tive tanto contato com economia real. Não economia real, mas tipo, logística, supply. E ele agora tá envolvido com isso. Meu, que treta. Eu tô assim, cara, eu quero ser CEO disso aqui pro resto da vida. Porque CEO de uma empresa que tenha que entregar produto, meu Deus. E agora o cargo dele é Latam. Então, tem Argentina no meio. E é um caos, porque os preços mudam toda hora. E aí, a coisa da aduaneira, tipo, eu sempre achei essa palavra já tão difícil, sabe? Aí tem o despachante aduaneiro, ele foi no Porto de Santos fazer reunião. E, cara, que caos. Eu até fiquei pensando que muito do que a gente pensa aqui, né, de, vamos testar, tentar errar pequeno, então coloca as campanhas na rua e o que funcionar a gente insiste. Mas, assim, tem algumas empresas, alguns tipos de mercado que não tem muito como você fazer isso, né? Você tem que estimar a demanda, porque você vai ter que fazer o produto e você vai ter estoque, e aí tem a fábrica. E eu fiquei refletindo como seria aplicar essa lógica Taleb, essa lógica nossa, numa empresa como essa, sabe? Porque, nossa, é super difícil. Porque no fundo também não sabem muito. Sim. Mas você precisa, de algum jeito, tentar estimar, né? E aí o teste é muito caro. E o teste é muito caro. Aqui você testou uma campanha, você tira ela do ar, né? Em 5 minutos o Google vai te dizer se foi bom ou não. Nossa, eu tô assim... Também aquilo, quando você não conhece uma coisa, aquilo te parece, né? Tipo, a minha mãe vê a minha agenda de reuniões, ela fica assim... Nossa, que máximo, sabe? Como se fosse uma coisa, tipo, mãe... Tipo, você não sabe quanto eu pagaria pra fugir dessa reunião. Mas isso será tema do tudo nosso, nada deles. Tá bom. Reunião. Mas então, se as pessoas mudam... eu acho que mudam, mas eu acho que é muito difícil. Acho que é um processo... Eu acho que, por exemplo... eu vejo, um dos temas que eu tinha trazido, um tema tranquilo, que era, tipo, como lidar com a morte. Eu sinto que... Porque eu fiquei pensando, uma das coisas em comum nossa, é que a gente fez terapia com o Cláudio, né? Inclusive, você fez primeiro, aí você me indicou. E quando eu cheguei lá, eu tava num momento bem bad, assim. Tava péssima. E ele me ajudou muito a melhorar essa questão. Eu acho que outras... Assim, eu melhorei várias coisas com ele, mas acho que essa foi a principal. E outras eu ainda acho que eu precisaria melhorar. E você também, eu acho que um dos seus temas era um pouco esse, Totalmente. né? Acho que, na verdade, eu acho que esse é o grande tema. O único tema. É o único tema. O resto você lida. Porque a morte tem a ver com a condição humana. Então eu fui parar no Cláudio exatamente pelo mesmo problema, assim. Mas e aí, como foi pra você? Você quer discutir o seu tema agora ou a gente volta nele? Como assim? Da morte em si, como lidar com a morte, que eu acho esse tema riquíssimo também. Não, podemos falar então. Não, porque eu estou te atraindo pra uma ratoeira e você não tá percebendo. Não, porque eu queria que a gente acaba de entrar em contradição, e eu concordo com você, eu acho que as pessoas, pelo menos em parte, mudam. E eu acho que países, em grande medida, são feitos por pessoas. Então, se as pessoas mudam, talvez os países possam mudar também. Né? E essa é uma coisa. O que você acha, Nelson? Toma essa. Então pensa, eu vou terminar com a B e você fala quando você pensar. Porque é o seguinte, eu te conheço há bastante tempo. E eu acho que você mudou muito. Né? Você, não de valores, assim, eu acho que você é muito leal, acima de tudo, muito leal, muito verdadeira. E eu te conheci, eu acho, inclusive, que você subestima para si mesmo o quanto você mudou. Eu te conheci, você sempre foi brilhante intelectualmente, muito trabalhador, até por isso que eu identifiquei. Me roubou. Te contratei, depois te roubei de lá, e o que foi, obviamente, muito acertado. Porque eu acho que assim, as suas características mais, sei lá, inatas, assim, acho que você tem a ver com uma figura mais introspectiva, você era mais... você acha que continua quieta, mas assim, acho que você era mais introspectiva, mais calada e tal. Eu acho que você ainda se coloca muito como antissocial e eu não te vejo mais assim, de verdade. E aí você hoje, na verdade, se transformou numa grande executiva. Então assim, e ao mesmo tempo, mãe, super atleta, né? Atleta de ponta, não é assim, eu que jogo bola aos sábados.
Tenho jogado bem, inclusive, o que me deixa feliz, de verdade. Mas é que o esporte é a coisa que te deixa mais feliz. Sim. É isso. As pessoas não entendem. Eu entendo. Mas eu não sou super atleta, né? Você é uma super atleta. Então, como que é pra você, assim, que essa transformação, como foi pra você, o quanto pra você é desconfortável estar nessa posição de liderança e de uma grande executiva? Uhum. Então é isso, quanto você acha que você mudou também? E como você equilibra essas coisas, assim, primeiro a sua natureza mais original vai com o que você tá hoje, se é Sim. natural pra você isso, e esse equilíbrio que é super difícil, né, que aquele filme já fica como dica cultural, né, como Nossos Pais, esse equilíbrio, essa heroína que é essa mulher bonita, trabalhadora, líder, mãe, atleta e tal. Nossa, quantos elogios. Eu também acho que eu mudei bastante, acho que eu melhorei muito até pelo Cláudio, mas não só por ele, acho que ter parado de beber um pouco, insistido em algo que me faz bem, que é nadar, né? Se você para pra pensar, é tão óbvio, né? Tipo, você deveria fazer mais do que te faz bem. E por que a gente não faz isso, né? Muitas pessoas não fazem isso. Porque é difícil às vezes, né? Sim. Mas eu acho que, assim, eu demorei pra me ver como executiva e eu acho que acabou sendo de um jeito aqui, tipo, já vou levar pro meu lado bad trip, né? Eu acho que eu também sou um pouco protegida na Empírico, sabe? Ninguém pode muito me questionar aqui dentro. Então será que não fica mais fácil também eu ser desse jeito meio tímida, meio introspectiva, porque todo mundo já entendeu, tipo, a Bia é assim mesmo. Então eu fico sempre pensando assim, outra empresa eu poderia me dar esse luxo, entendeu? Não, mas eu acho que esse luxo que você tá chamando, na verdade, foi conquistado, né? A liderança, ela não é uma das grandes características da liderança, eu acho. Eu sempre falei isso, né? Sim. A liderança, ela é natural, ela é orgânica. Uhum. Né? Você tá lá escalada no 4x100 revezamento misto e vocês bateram um recorde, você conquistou aquela posição. O campo escala, né? O Tite fala isso, né? O campo escala. Então, assim, você está nessa posição porque você conquistou essa posição. Assim, não há outra pessoa que pudesse desenvolver o que você desenvolve com as suas competências. Eu tenho muita curiosidade de saber o que as pessoas que trabalham comigo realmente acham, porque eu acho que ninguém nunca conta de verdade, né? Então, às vezes eu fico pensando, tipo, por que será que a Gabi e o Alex acham mesmo, assim, de trabalhar comigo? Porque eles já me deram feedbacks, assim, putz, eu gosto que você não tem muito... Por exemplo, uma coisa, ontem a gente fez uma reunião e quando a pessoa começa a falar muito e se estender, eu tipo, vai pro ponto, sabe? Não fique enrolando. Então, às vezes eu fico pensando, isso é bom, mas será que não tem gente que acha isso ruim, sabe? Que eu não gosto de enrolação, é tipo, cara, me fala o que você quer. Então, isso é uma das coisas que é meu jeito. Eu acho isso bom. Não, mas eu acho que tem gente que pode não gostar. Mas isso é uma questão das pessoas. Não, é claro, mas assim... Porque as pessoas... Isso é uma das grandes coisas com quem eu luto, e eu acho que eu também tinha essa... Isso é uma necessidade de aprovação do seu ego aí. Total, mas quem não precisa, né? Não, mas eu juro que não, todo mundo. Mas eu também tinha bastante isso, ainda tenho, evidentemente, mas diminui bastante, que assim, cara, acima de tudo, a aprovação é do business, entendeu? Essa é a aprovação que a gente tem que buscar. Porque assim, cara... Na verdade, assim, eu tenho que ser, eu acho, e eu procuro ser, obviamente, fracasso total, mas eu procuro ser uma pessoa empática, educada, né, agradável com as pessoas. Mas, então faço o meu melhor nesse sentido. Se o outro não tá achando, o que o outro pensa de mim, acho que essa é a grande mudança. O que o outro pensa de você, na verdade, é problema do outro. Assim, você tem que entregar ao outro tudo que você pode. E não quer dizer assim, dane-se o mundo e vou cagar. Não, fazer meu melhor. Mas se o meu melhor não é suficiente pra você, puta, eu lamento. Porque assim, não dá pra ser diferente, né? E esse equilíbrio aí de... Nossa, virou uma terapia, tipo... Não, eu tô te entrevistando, você não tá percebendo. Eu tô pensando assim, que se as pessoas estão se interessando por isso. Não, eu acho que... Mas não é um assunto particular. Ele é particular, mas ele pra provar elementos gerais. Eu tô tentando até levar isso pra uma coisa mais geral. Eu acho que, assim... Como é... Cara, eu faço muita questão de nadar, então é uma coisa que eu acho que você tem que abrir mão de algumas coisas em prol de outras, sabe? Então... Pra mim é sair à noite, não sei o que, não vai rolar mais quando você tem filho. Então você sai menos, tô lendo um pouco menos. Mas nadar eu não abro mão. E aí trabalhar também não abro mão. E aí eu acabo ficando menos tempo com o Matheus, né? Então acho que isso... Eu acho que eu sou uma boa mãe. Tô começando a acreditar que eu sou uma boa mãe. Mas, por exemplo, pra ir treinar de manhã eu não fico com ele.
Mas eu resolvi isso até que rápido, assim, na minha cabeça, sabe? No começo eu falei, não, eu preciso ficar. E aí, às vezes, ele nem acordava, ou ele acordava, eu ficava 15 minutos com ele, e eu fiquei pensando, será que isso não é mais? Porque, eu preciso ver. Tipo, no fundo, cara, vai me fazer melhor ir nadar, né? E eu tenho o privilégio de ter a ajuda da minha mãe, que faz essa jornada, a gente chama ela carinhosamente, entre nós, de escravó. Porque ela chega às 6 e vai embora às 6, né? Mas então eu tenho certeza que ela ama isso. Não, ela ama, ela nunca esteve tão feliz, assim, ela tá muito feliz. Então acho que, assim, não dá pra fazer tudo, você tem que abrir mão um pouco de cada coisa. Mas como eu lido, engraçado, era um dos temas que eu ia trazer, né? Aquela história do contardo, que a gente sempre volta os tais dos sucos lá, que... Pra quem não sabe, né? A história do mar, que... Como é que é a história? O rio, né? E parece que fisicamente é assim que acontece mesmo no cérebro, né? As tempestades químicas, elas percorrem os mesmos canais que elas percorreram anteriormente. E aí, você imagina da caatinga, né? E aí chove, e aí acho que aquela chuva tem que escoar pela caatinga até desembocar em algum lugar. E se forma um primeiro suco, a segunda vez que chover vai escoar volta aos mesmos sucos originais. Então aqueles são os problemas essenciais a que a gente sempre volta diante de novos problemas, né? Sim. Então eu acho que eu tenho isso um pouco ainda, que aí era o meu tema, né? Esses dias teve, falei já 1000 vezes, vou falar de novo, a aposentadoria do Federer e a morte da rainha. E acho que as duas coisas me marcaram muito, até acho que igual, assim. E, pô, pensar, né? Uma rainha que morre com 96 anos. Tipo, gente, óbvio que tá ótimo, assim, tudo bem. Então eu fiquei, por que eu tô tão... Eu nem sou de lá, sabe? Mas eu acho que é aquele símbolo do fim, né? Então, e o Federer é a mesma coisa. O cara ganhou tudo, tem 41 anos, tipo, tenho que falar, tá ótimo. Mas eu chorei tanto na sexta passada. Primeiro que eu acho assim, você ter a possibilidade de ver um cara muito bem sucedido, e aí eu fico pensando nas relações com empresas, música, o que quer que seja. Então um cara muito bem sucedido, chorando copiosamente, e aí o adversário dele chorando também, tipo, você não vê isso em outras... A gente não tem a chance de ver isso, né? Imagina assim, pensa no mundo empresarial. Então uma emoção que tá aberta pra todo mundo ali, eu achei aquilo muito inspirador. E acho que é esse símbolo de, cara, as coisas acabam. Então não tem só a morte. As fases vão passando, e eu acho isso muito triste. Ainda não consigo lidar direito com essa coisa da passagem do tempo, sabe? Então, eu tava arrumando minhas fotos e vendo aí comecei a lembrar da minha licença, vendo as fotos do Matheus, e eu tipo, gente, foi muito gostoso, e acabou, nunca mais vai ter. Então, você tem a morte, mas tem várias mortes, né? Nunca mais vai ver uma semifinal do Federer. E que triste pra esse cara, ele nunca mais vai viver isso. Tipo, não importa o quanto ele já ganhou. Acabou. É triste. Tipo, isso é triste. Então, eu guardo também... Aí é porque eu gosto dessas coisas de memória, né? Então, eu faço lá do lixo. O que eu tenho que fazer hoje na Empíricos? E aí eu tenho guardado uns de 2014. Então, às vezes eu pego e falo, nossa, tipo, ligar para o Léo Berdu. E eu fico pensando, será que não é pior eu guardar tantas memórias? Tipo, será que eu não fico muito no passado? Mas eu também não consigo fazer diferente. Enfim, é isso. O tema desapego aparecerá e algumas coisas passam. A gente vai voltar a isso na pergunta do ouvinte. Nelsinho, você. Países e pessoas mudam? Nossa, eu tô tão entretido com o que vocês estão falando que é até difícil de construir um pensamento. Mas eu gostaria que mudasse. Por mais que você seja influenciado pelo seu ecossistema familiar, eu acho que o indivíduo já nasce com essa configuração embutida, programada na cabeça, sabe? Você segue a vida assim. E eu falo isso olhando um pouco pra minha casa, pra minha realidade, pra minha família. Minhas irmãs e eu, a gente foi criado da mesma forma e a gente é completamente diferente nas questões de valores, nas questões de crenças, o jeito de levar a vida. Não, você mudou bastante também. Mas foi difícil, é uma conquista. Eu fui buscar essas respostas fora do meu meio social pra tentar entender me entender como eu sou hoje, né? E confesso que pra mim é uma coisa bastante difícil fazer essa avaliação própria, essa avaliação de mim mesmo, porque eu sou uma pessoa que não gosto muito de receber críticas, é uma coisa que eu tô aprendendo até hoje, a lidar com críticas. Eu sou filho de pais separados, né? E eu passei a infância toda com os meus pais
brigando pra caramba. Em quantas vezes eu não fui no tribunal porque minha mãe tava pedindo pensão pro meu pai e a gente tinha que fazer declarações pro juiz. E na verdade eles brigavam pra caramba e eu adorava, porque pra mim era entretenimento. Já pegou uma câmera, já foi filmar, já. E eu tenho essa lembrança dele falando pra mim que minha mãe era um bicho mulher onça, sabe? Que ela não ia mudar nunca. E de fato ela não mudou. Ela seguiu a vida dela, tá aí hoje com 70 anos e tá do mesmo jeitinho que ela nasceu, entendeu? Mas eu acho que a idade deixa a gente mais manso, mais calmo, mais tranquilo. Mas sabe o que eu tô mais curioso? Como vocês acham que as pessoas que trabalham aqui na Empíricos, que tem vocês como chefes, como líderes, como vocês acham que elas enxergam vocês como chefes? Vocês acham que vocês mudaram nesses 12 anos de Empíricos como líderes? Não, eu acho que sim, com certeza. Com certeza. Não, eu também tinha uma personalidade parecida com a da Bia, assim, mais introspectivo e tal, mas eu fui muito empurrado na direção da exposição e de necessariamente ser líder de equipe e tal, então não tem muita escolha, né? E como as coisas foram dando certo também, eu acho que é um pouco daquilo que o Scott Galloway fala, né? Conforme você vai fazendo algo e não tô dizendo que eu sou muito bom no que eu faço, acho que tem muito a melhorar, mas assim, razoavelmente parece que as coisas a gente fez razoavelmente bem, né? E isso me trouxe essa posição de liderança, essa exposição, trouxe um monte de coisa ruim também. Mas trouxe, no geral, isso mudou a vida de pessoas, de famílias, da minha família. Tenho muito mais dinheiro hoje do que sempre sonhei em ter, nunca nem imaginei que fosse possível ter o que eu tenho hoje. Então você começa a gostar também daquilo, de alguma instância, né? Essa posição, ela é confortável, né? Faça bem algo e você vai passar a gostar desse algo que você faz. Então eu acho que... E é treinado, na verdade. Você, assim, feedback, né? Ai, como é ruim dar um feedback negativo. E depois você dá e depois a pessoa, às vezes, fica brava. O problema dela também, se ela ficar brava. Mas nunca me arrependi de dar um feedback negativo na minha vida. Quando eu dei, tenho certeza de que foi necessário. E depois a pessoa voltou e às vezes ficou brava e depois voltou e falou. Acho que foi um grande treino que eu tive, treinar a capacidade de dar más notícias, coisa que era muito difícil para mim, hoje em dia não é mais tão difícil. O Caio sempre deu isso tranquilamente, más notícias, assim como se ele fosse tomar uma água, ele dava más notícias, demitia pessoas e tal, e eu fui, acho que aprendendo com ele, e inclusive pessoas com quem supostamente eu briguei aqui dentro, o tempo depois foi trazendo e falou assim, né, você era feliz e não sabia, né, a realidade mostrou, né. Então também foi me empoderando internamente, assim, a minha reserva interna nesse sentido, acho que foi crescendo, mas acho que mudei muito nessa... Eu me preocupava demais com a aprovação alheia também. Hoje em dia eu não me preocupo tanto, não quer dizer que eu não me preocupe, mas assim, eu tô muito mais na pegada de... Cara, eu tô fazendo... talvez vocês não estejam vendo, mas assim, eu estou fazendo pelo bem da companhia. Quando a gente, inclusive, a posição de fazer a Empíricos Investimentos, muita gente não quis. E eu briguei, foi. O deal que a gente fez, muita gente não queria fazer, que não era a hora ainda, tava cedo, ia vender muito mais caro depois. Cara, as coisas são o que são, entendeu? Então, acho que o track record também, quando vai sendo razoável, vai te dando uma certa... E você mudou uma coisa prática na sua vida. Eu queria ver, você foi youtuber de 1 milhão de seguidores. O que catalisou você desistir dessa... Esse é um tema bem difícil pra mim, assim, porque eu fui empurrado pra essa situação, né? Essa é a verdade. Eu estudei comunicação, eu sempre gostei bastante de trabalhar atrás das câmeras, mas a vida me levou pra frente das câmeras e daquele ponto ali, então, de gravar um vídeo, postar na internet, sem perspectiva nenhuma, e pra sentar na cadeira e ser entrevistado pelo Jô Soares, foi coisa de 5, 6 meses, assim, e foi um período muito intenso da minha vida, que eu fui literalmente do chão, ou seja, do nada, pro céu, e depois eu desci até o inferno, sabe? Eu tive contato com muita gente, eu pude fazer um trabalho social bastante importante com parte da sociedade, com aquele meu microcosmo ali. Mas, ao mesmo tempo, ali na calada da noite, também foram um dos tempos mais sombrios que eu já passei na minha vida toda, assim. Era dormir e acordar esperando a aprovação das pessoas. E, de alguma forma, isso foi bom. Me ajudou a criar casca, né? Uma casca que eu carrego até hoje. Isso me tornou mais resiliente. E esse turbilhão de emoções e de experiências me obrigou a amadurecer profundamente. Eu tive síndrome do pânico, eu tive ataques de fúria, desses ataques malucos que você sai quebrando tudo. E isso foi desencadeado por uma situação de estresse extremo, assim. Foi muito traumático pra mim. E aí a Empíricos voltou pra minha vida.
E mudou completamente, mudou tudo. Da água pro vinho, assim. E hoje eu falo de boca cheia, assim, que eu sou muito, muito, muito feliz por estar aqui hoje na Empíricos. Nós também somos que você tá aqui. E eu queria perguntar para vocês dois. E aqui sem o papo politicamente correto, o que foi na experiência de vocês, o fato de você ser mulher, você acha que nessa transformação dessa em favor da super executiva que você é hoje e tal, teve alguma diferença, você acha, ou se você o seu gênero prejudicou ou foi determinante em algum momento, ou para você isso é uma questão neutra? Eu quero perguntar a mesma coisa para você, se a sua sexualidade em algum momento representou algum problema na sua trajetória. Eu acho que a primeira vez que eu vi a diferença foi quando eu fiquei grávida. Porque até então, até o jeito que meu pai criou eu e meu irmão, muito parecido. Eu vejo umas pessoas que falam, eu não quero botar minha filha na natação porque fica com o ombro largo. Gente, sei lá, não consigo nem entender, sabe? Quando você fica Fora que é lindo, né? Eu também acho, né? Pra começar assim, então ponha. Então, eu sei, então, vai fazer, né? Não, é um argumento contrário. Então, foi sempre muito igual, de oportunidade, de jeito de tratar. Nunca teve essa coisa muito assim, minha princesa, e um joga bola, outro não joga. Não, sempre foi muito parecido, assim, de oportunidades e de forma de conversar, sabe? Uhum. E aí, quando eu fiquei grávida, me deu um nó na cabeça, porque era muito estranho pra mim eu não poder... Assim, pela primeira vez ficou bem claro que eu era mulher. Que isso era diferente, sabe? Uhum. Mas eu tento encarar isso como algo bom. Então, a carta de despedida da Serena, ela fala que ela quer ter um filho, né? Ou mais um. E ela fica com raiva de pensar que ela não pode jogar. Tipo, eu não posso. E um cara pode. Ele pode ter um monte de filho e continuar jogando. E isso não é... Eu fiquei assim também. Claro, né? Nem me comparo com a Serena nem perto, mas... Hoje, quando eu penso assim, quero ter mais um filho. Então, mas eu tô nadando tão bem, eu vou ter que abrir mão disso. Tipo, que raiva, sabe? Uhum. Um cara não tem que passar por isso. Mas isso não é raiva dos homens. Tipo, o moça não tem nada a ver com isso. Tem que reclamar com Deus, se for pra reclamar com alguém, com a natureza, né? E aí eu fico pensando, tem outro lado. Ao mesmo tempo, um homem nunca vai poder gerar. Sim, sem dúvida. Então, eu acho que a gente pode... Então, eu percebi nessa época, pra mim, a coisa de ficar longe do trabalho era estranho. Eu gostei, né? Eu queria ficar com o Matheus, eu acho muito importante que existe a licença maternidade, porque se não existisse, como é nos Estados Unidos, né, não tem essa obrigação. As empresas fazem se elas querem. Tipo, elas não são obrigadas a te pagar, sabe? Você pode ter a licença não remunerada. A maioria das empresas paga, mas às vezes é assim, se você ficar 2 meses é 100%, 4 meses você recebe tanto. E eu já parei pra pensar assim, caramba, tipo, a Empíricos tá pagando meu salário e eu tô aqui sem fazer nada. E, cara, você não pode pensar assim, mas será que não posso? Então é um negócio pra mim muito estranho. E ao mesmo tempo acho que tem que ter. Então assim, que bom que existe essa lei. É assim, fundamental. Mas foi a primeira vez, assim, que eu senti essa diferença. E enfim. Por outro lado, assim, é isso. Eu fiquei longe, já faz 1 ano que eu voltei. Faz exatamente 1 ano agora. E tudo, assim, as coisas voltam, né? Então, sei lá, é isso. No caso da minha amplitude sexual, foi justamente a gente tá falando aqui, ela foi justamente o fator que me tornou reconhecido na internet, né? Ser famoso de internet foi por conta desse fator. Você se define de alguma forma? Não, eu não gosto, eu não gosto disso. Você é o ser gay brasileiro, o pansexual. Não, pode ser. Na verdade, eu sempre fui muito cobrado, né? A me definir como alguma coisa. Nossa, o que você é? Mas eu sou absolutamente contra a esse tipo de pressão. Eu não gosto disso. Claro, eu entendo por que as pessoas fazem isso, por que as pessoas questionam tanto sobre isso, porque é uma questão de afirmação perante a sociedade, de ter orgulho pela sua natureza, do que você é de fato. Até porque as pessoas buscam naturalmente se encaixar em grupos, né, onde elas possam se sentir mais seguras emocionalmente, onde elas possam encontrar apoio emocional e até segurança física em alguns casos, né? Mas ao mesmo tempo eu acredito numa sociedade integrada, numa sociedade agregada, que as pessoas possam aprender com as diferenças, que ela possa reconhecer as semelhanças no outro e sem essa necessidade de colocar cada um numa caixinha específica. Em relação à minha sexualidade, isso pra mim nunca foi uma questão. Dentro da minha compreensão
pessoal, né? Eu não passei por um processo que é muito traumático para muita gente, que é o processo de negação. E isso acontece geralmente na juventude, ali no período da escola, que é geralmente um ambiente bastante inóspito para quem é reconhecido como diferente. Então, e esse trauma as pessoas acabam carregando para outros ciclos sociais dela, inclusive para o trabalho, imagina. Agora, aqui na Empíricos, essa questão, para mim e para muitas pessoas que trabalham aqui, é absolutamente tranquila, é muito de boa. Eu sempre fui a favor. Não, mas não é. Mas eu acho isso. Eu também sempre fui a favor da integração e da aproximação e tal, e não de. Tá ficando um pouco longo, e eu queria falar do seu tema da morte também, mas assim, a minha outra pergunta era assim: como vocês veem o mercado financeiro? Porque assim, tem um negócio aqui, tem a ver com isso, eu acho, sabe? A gente tá numa condição aqui na Empíricos que é uma condição meio esquisita. Porque eu acho que você é muito mais evoluído do que as pessoas com as quais você tá conversando sobre isso. Na verdade. Porque o mercado financeiro tá 10 casas para trás. Não adianta, assim, é um boys club. Vocês podem falar que não. Eu acho que porque sim. a Empíricos, ela finge, ela pertence ao mercado financeiro, mas ao mesmo tempo não, entendeu? Ela é um pouco Taleb nesse sentido, assim, que assim, cara, você é um outsider. Você mete o pau nessa história aqui, só que ficou tão grande que você foi incorporado ao mainstream. Não dá pra você chamar de outsider sendo comprado pelo BTG, né, bonitão? Para, né? Você foi engolido pelo sistema. Beleza. Não tô aqui também de pagar de outlaw, né? Não é essa cowboy fora da lei. Não é essa ideia. Mas assim, a gente também não é exatamente essa turma, né? E é um boys club. Assim, você vê as interações, né? Você vê as fotos. Vai no aquário aqui e tira uma foto. E a galera, todo mundo igual, né? Então eu acho assim, tá muito distante, né? Não sei como vocês veem. Não, acho esse tema super... Eu tento mais aprender, sabe? Eu tenho ouvido mais as pessoas, porque... Quem foi que eu ouvi falando sobre isso? Foi naquele podcast Uma Estrangeira, ela entrevistou um cara, eu vou depois achar o nome dele, que ele estuda política, e eu gostei muito do que ele fala, assim, sobre política, o momento, por que esse... Enfim, não quero entrar em Bolsonaro ou Lula, mas assim, ele faz uma análise interessante da sociedade, de como as pessoas gostam de entrar num grupo, e aí começou muito essa coisa do politicamente correto, irritou muita gente que viu, às vezes, na direita, um discurso que pelo menos abarcava. Uma das coisas que ele fala é que o discurso do lugar de fala, ele meio que excluiu muito as pessoas. Eu lembro muito de uma capa do Gregório do Vivier na TPM, falando sobre feminismo, e ele foi destruído. Que era assim, você é homem, você não pode falar sobre isso. Isso aqui é estranho. Ao mesmo tempo eu fico pensando, será que na verdade o lugar de fala não é um conceito interessante, mas foi deturpado? Então, eu acho a Djamila, ela é muito inteligente, né? Então, ela fala sobre isso. Eu acho que tem alguma coisa ali, acho que tem um ponto. Mas não significa que ninguém pode conversar, porque aí acabou. Então, eu não posso mais falar de nada. Eu sou uma mulher branca, então eu não posso falar nada sobre... sei lá, sobre, por exemplo, homofobia, sobre ser gay, sobre ser negro, assim, sobre ser negro não, mas eu não posso nem propor política, não, você não pode fazer nada. Eu sou careca, só os carecas podem falar, então aliás, quem me operou era uma pessoa com cabelo, então não vai atrás de médico careca, o que é uma impossibilidade lógica, porque assim, você não pode ser careca, você tem que ter resolvido o seu problema. Eu acho importante que a gente tenha protagonistas então, assim, eu acho que é muito importante que uma mulher seja protagonista também. Mas não consigo ver como o homem tá fora dessa conversa. Tem que se ajudar, e eu acho que o jeito que é tratado hoje em dia, muitos desses temas, eles excluem. Porque as pessoas ficam com medo. Hoje eu tenho medo, assim, eu não consigo... Eu tenho medo de me posicionar de qualquer coisa. E será que eu deveria falar? Será que eu não deveria? Tipo, isso tá certo? Será que alguém vai pegar e cancelar? Tipo, é uma loucura. Não, mas aí, se me permita a ponderação, eu acho que aí você tá errado. Você pode se posicionar. Se o outro vai achar ruim, daí é um problema do outro. Assim, pra mim me parece evidente que você vive num país democrático com liberdade de expressão e você pode falar o que você quiser, desde que você não agrida, né, moralmente o coleguinha que tá te ouvindo. Daqui a pouco o Tite não pode escalar o goleiro porque ele é treinador, ele nunca foi goleiro. Não, gente. Ele pode escalar o goleiro, ele pode escalar o lateral direito. Assim, o técnico tem uma função, né? Não é porque você não pertence àquela classe que você não vai... eu acho, assim, você trouxe o Contardo, e eu acho que ele tinha uma perspectiva que eu acho que, na verdade, assim, você tem que ter tido alguma vivência na vida. Você tem que ter repertório. Porque aí talvez você não tenha
a exata experiência, eu nunca vou poder ser mulher, mas assim, eu tive rolês meus tão pesados, internos, de depressão profunda 2 vezes na minha vida, que eu sei o que é uma dor, entendeu? Então, assim, pô, você consegue... Pô, eu sei que essa pessoa... Eu não sei, assim, a exata experiência que ele está passando, mas se eu pude ir a lugares tão sombrios internamente, essa pessoa pode estar naquele mesmo lugar, e aí você consegue ver com empatia o outro. Sim. Mas, porque assim, aquela dor que a pessoa sente, na verdade, por mais que a Joana Maranhão e tal seja mulher e o feminista, na verdade, a dor dela, aquela específica, é só dela. Então, na verdade, ninguém vai poder falar. Daqui a pouco é um negócio assim, fica tão em si mesmado, e só eu posso falar. Cara, então não conversa com ninguém, né? Porque não tem ninguém que passou a real experiência que você passou. Sim, sim. Tem experiências que são concêntricas, e umas muito próximas, outras pouco próximas, outras nada próximas, mas que conseguem, por abstração, se aproximar. Senão, não, acho que não... Você acha que a gente é capaz de mudar? Voltando no começo, as pessoas são capazes de mudar? Não, então eu acho que sim. Quer falar da morte um pouco? Vamos, pra gente passar pro... Vamos. Não, porque, assim, putz, foi um rolê que me jogou na depressão da primeira vez, né? Acho que essa é a grande pergunta, né? O que é a morte, como lidar com a morte, porque isso é a condição humana. Nada é mais importante do que a morte. E aí eu fui parar porque, assim, tava cheio de problema na época, né? Tava pobre, meu pai tinha morrido, tava vindo um filho, minha mãe tava em depressão, eu tinha a mulher porque eu amava na época, tinha me largado, então assim, minha vida tava horrorosa. E aí eu fui trabalhando e matando um problema pro outro e meio resolvi os problemas. Falei assim, e agora, né? O que mudou? Nada, não mudou nada. O fracasso dos que triunfam, um texto clássico do Freud. Pô, então eu preciso resolver a vida após a morte. Essa vida aqui eu já resolvi, então eu preciso resolver a outra. Cara, não tem outra. Não tem outra. Acabou. É isso aí mesmo. Então foi muito difícil de aceitar. E assim, aí quando você fala assim, olha, o prêmio da virtude é a própria virtude, não tem mais nada, não tem pote de ouro lá, não tem lugar no céu. Lide. E aí é uma destruição do ego tão grande, e acho que aí eu mudei muito. Porque assim, cara, e volta um pouco até no negócio da aceitação, que assim, cara, você tá preocupado porque eu dei uma opinião aqui do Lula, do Bolsonaro, e na real, assim... Você vai morrer, bicho. Eu vou morrer. A gente é um sopro cósmico. Assim, que você tá bravo por causa disso? Tá brincando. Vamos discutir o que é coisas legais, relevantes. Porque... E quando eu entendi a morte nessa pegada, assim, não tem mais nada. Eu acho que eu mudei muito. Acho que esse foi e devo muito isso ao Cláudio. Porque é você entender a sua insignificância cósmica. O ego vai lá pra nada. Que é isso mesmo, sabe? Essa foi a minha... E você, como você vê a morte? Não, tem muita gente que fala que a morte pode ser vista dessa forma, como uma libertação, né? Então, assim, já que você vai morrer, então viva a vida da melhor forma e não precisa se preocupar com... eu tinha muito mais medo de que outras pessoas morressem. Então, eu tinha muito esse negócio, principalmente com meu irmão. Então, eu fui pra lá porque eu tava assim, cara, se acontecer alguma coisa, eu não vou conseguir superar, eu vou morrer, sabe? E... eu nem lembro como que ele resolveu isso, mas eu parei de ter esse medo, assim, cara, essa coisa de você sofrer antes, você só tá sofrendo 2 vezes, porque por mais que você ache que isso vai te deixar mais preparado, não vai. Se acontecer uma tragédia, vai ser horrível, assim, vai ser muito pior do que você antecipou, e vai ter que passar por isso, não importa quantas vezes você ruminou antes. E as tragédias, elas podem acontecer, né? É algo que, quando uma grande amiga minha teve câncer, fica aquela coisa assim... nossa, que horror, tal, com ela, podia ter sido comigo. Não, ainda pode ser com você. Tipo, você ainda pode ter isso, pode ter outra coisa. Tudo pode acontecer ainda, né? Olha o Abílio Diniz, com a idade dele foi perder um filho. Tipo, que horror, sabe? Então, a vida... sei lá, isso deve ser muito punk, né? Perder um filho, eu não consigo nem imaginar, mas pode acontecer. Né? Então, acho que com a morte eu melhorei um pouco. Talvez eu não pense muito mais, mas eu também tinha um rolê meio assim, tentar descobrir. Então eu vou descobrir. Não, então, eu tive muito isso. Ou então assim, não vou descobrir. A vida inteira eu tive isso. Não, eu vou acreditar em alguma coisa. Agora eu vou me dedicar a ser, sei lá, ao espiritismo, ou não sei. Cara, ou você vai ter fé, que é um salto no escuro, que eu acho muito bonito. Eu acho que eu melhorei nessa coisa de fé bastante, mas ainda não é algo tão natural pra mim. E ou você vai acreditar, e é isso, sabe? Outro dia eu tava ouvindo um podcast lá, Provas da Existência de Deus. Deu 5 minutos, eu falei, Bia, tipo, chega, sabe? Não precisa, ou você acredita ou você não acredita. Tipo, sabe? Não é da ordem do provável.
Porque é isso, é uma experiência. Eu tava ouvindo aquele podcast da Trip que eu até sugeri aqui. É a única experiência que não pode ser compartilhada, né? Então, um dia a gente vai descobrir o que é a morte, só que a gente não vai poder contar pra ninguém. Isso é horrível, ou porque talvez não, se acabar mesmo, você nem descobre, né? Ou então, a gente vai descobrir desse jeito, né? Assim, deixando de existir, sei lá. E você não vai poder contar, compartilhar com ninguém. Muito louco isso, né? Mas eu tenho essas coisas dessas pequenas mortes, assim. A coisa da passagem do tempo é algo que me deixa muito triste ainda, sabe? Vamos falar disso na pergunta do ouvinte? Vamos. Você trouxe alguma pergunta do ouvinte? Não. Eu trouxe. Da Vanessa Martins, que ela fez uma pergunta específica, que eu vou responder de uma forma específica e direta, mas que eu quero trazer outras coisas. A pergunta que ela faz é o que eu faço com as minhas garrafas de vinho vazias. Eu jogo fora. A não ser os vinhões, os super clássicos que eu tomo em ocasiões especiais. Pela ocasião do nascimento do Gabriel, por exemplo, eu tomei um Chateau Margaux 1967, que estava absolutamente delicioso. Um néctar. E aí foi bom porque você não teve que dividir com a Gabi muito, né? Também. Foi por isso. Também. Mas dividi com o pai dela. Ah, tá bom. Mas o que eu acho que, na verdade, tá por trás dessa... Como vocês lidam com o desapego? Seja o desapego de coisas, o desapego de pessoas, o desapego de fases da vida. Tava aqui, ó, tudo. Você antecipou a pauta. E sabe aquela assim... aquela amiga de infância que você amava, que você ainda ama, porque, né, for the good old times, aquela coisa bacana, você tem o carinho, mas também não é mais aquela coisa, né? Não tem mais um parente, aquele namoradinho, que, puta, foi legal, muito legal, mas, né, faz 20 anos, cara, não temos mais essa... Você engordou, né? Então, enfim, é isso. Tenho problema com desapego. Eu sou bem apegada. Acho que eu tenho essa coisa de ficar ruminando, eu lido muito mal com isso, com as rejeições, ou com o fim de... Principalmente de relações mesmo. Então é aquela coisa assim, mesmo que você já nem goste mais tanto da pessoa, ou nem queira mais aquele negócio, mas assim, só de ter acabado, dá uma tristezinha, assim. E coisas, é isso, eu guardo muito. Aí eu fiquei pensando se não tem relação. Pensei essa semana nisso. Eu guardo muitas coisas. Eu tenho, assim, 2 caixas que é de, tipo, memórias. Então eu guardo ali, negocinho do show das Spice Girls que eu fui. Aí eu guardo. É isso, o caderno da Empíricos, a folha do não sei o quê. Porque eu falo, não, no futuro eu quero olhar tudo isso e lembrar dessas fases. E é muito legal. Aí de vez em quando eu faço uma limpa. Tipo, se eu abro alguma coisa e vejo ali, tipo, não sei o que é isso, então não é especial, joga fora, né? Você esqueceu. Mas eu sou de guardar, eu gosto de ter os livros. Não de guardar tralha, não gosto de guardar tralha, mas eu tenho... não sou acumuladora, assim, mas eu gosto de guardar coisas... Foto, tipo, organizo minhas fotos, tenho álbum. Eu sou apegada. Inclusive, me arrependo muito, a gente não tem fotos do começo da Empíricos, tem pouquíssimas. E aí é foda, porque tem uma... Eu queria muito uma foto nossa antiga. E não tem. E aí, uma que tem umas pessoas nada a ver. Ali. E a gente tá muito diferente. Tipo, você tá muito diferente. Eu falo, eu não vou postar. O Felipe não tá bem aqui, sabe? Não, e também ali mas pode postar. Não, e aquela é uma foto que também te... Não, tem uma você não era daquele... assim, tem uma que circula na internet, aliás, que ela é muito... Pegou um ângulo teu ali. Horroroso, Porra, eu tô sabe? com uma papada de pelicano ali que tá louco. Mas a gente não tem. Eu não tenho nada, Bia, nem foto de infância. Às vezes a Gabi pede também. Eu não tenho nada. Pede pra minha mãe, tem. Eu não tenho nada. Mas você não curte, nada. né? Não curto, e você não tem esse apego com o passado também da Empíricos, né? Você não tem isso com relações um pouco. Com relações eu tenho, porque é isso, né? Vocês me conhecem, tenho 10 amigos, né? No máximo. Chutando alto aqui. Tem que recalcular, né? Então, com relações eu tenho. Mas eu também melhorei bastante. Acho que o meu divórcio também foi a segunda depressão. Teve a ver muito com isso. Que assim, cara, como é que eu deixo essa mulher que é maravilhosa, mas que não tá rolando, né? E muito difícil você... E foi muito traumático, porque o meu sonho era que meu pai foi casado com a minha mãe a vida inteira, por mais que não tenha sido legal no final. Mas, porra, era isso, né? A constituição idealizada da família era que casou pra sempre e tal, não sei o quê. E a Lina era fantástica, assim, é fantástica, né? Eu devo muito a ela e tal. Como é que você larga essa mulher que não tá rolando? E como você desapega isso? É uma despersonalização mesmo, né? Porque você acaba vivendo uma vida a 2 e tal.
E na marra, acho que eu aprendi um pouco, que assim, cara, e hoje, foi assim, não deu certo. Cara, eu fiquei 14 anos com a Lina, e foi maravilhoso. Como que vai falar que não deu certo? Beleza, no final, teve coisas não legais, evidentemente, que eu não, e fico muito triste de tê-la feito sofrer e tal, mas na verdade, cara, um monte de coisa legal, né? Então você revisitar e viver um pouco cada fase. Então, assim, da Empíricos, eu não tenho saudade, porque assim, pô, foi muito legal, mas assim, foi... o João Pedro Novo era legal? Pô, era, mas hoje também é muito legal de outras coisas. Então é um pouco do trade, pô, tem que abrir mão de algumas coisas ali pra viver outras, né? Então, Empíricos não tem mais tanto aquela unidade que tinha, a gente meio se entendia pelo olhar, né? Pô, eram 10 pessoas, hoje são 600. Pô, muito legal se entender pelo olhar. Tá, mas não tinha dinheiro pra ir no alemão, quando era, tinha que juntar dinheiro pra comer um executivo de R$50. Sim. Então cada fase acho que é uma fase. Desculpa. Não, fala. E quando vocês compram roupa, vocês usam... Não, comprou roupa... Não, minha discussão com a Gabi é essa. Assim, vocês compram uma roupa que você, queria muito, uma bolsa e tal. Você usa rápido? Você já usa no dia? Ou você fica guardando pra uma hora especial? Não, se der pra usar, já usa. Já usa? Eu fico guardando. Falo assim, não mereço usar hoje, sabe? Sim. Eu sou muito penitente. Tipo louça, né, que o pessoal fala. Tem que usar a louça boa, não tem que ficar guardando. Usa todo dia. Gabi fala isso, assim, nossa, a louça, meu bem, que você come todo dia, não sei o quê, a louça vai mudar. Mas guarda, então, pra um dia... Não, a calça que eu tô hoje chegou ontem, eu já vou usar, sabe? Eu posso falar uma coisa em relação à morte? Na verdade, eu tenho mais medo do luto. Do luto, sabe? As pessoas sofrem por conta das lembranças que já foram, por essas pequenas mortes que acontecem no nosso cotidiano. E já sofri muito na vida, como todo mundo, mas eu aprendi a desapegar, sabe? Pra mim é assim, acabou, é vida que segue, bola pra frente e... Mas esse lance do luto, eu tenho direto, eu tenho essa imagem de imaginar, tipo, algumas pessoas mortas e pensar assim, tipo, eu vou me matar se acontecer isso. Sei lá. Mas tem que, eu acho que ressignificar o que a morte faz parte, na verdade. Não, faz parte. Porque... Eu acho que assim, mas é isso, assim, no fundo desejo que só que não tenha essas rupturas, assim. E me dei conta recentemente isso, assim, então se não tiver ruptura, mesmo assim você vai ver o seu pai e sua mãe morrendo, né? Ou eu vou ver meus pais morrendo, ou eles vão ter que passar pela situação de me ver morrendo. Então talvez a primeira seja melhor. Sem dúvida. Né? Acho que essa dor pra eles seria muito pior. Essa é uma que eu realmente peço. Só assim, que acho que não estamos preparados pra essa dor aí. Essa é realmente pesada, mas pode acontecer. Só que aí eu acho que na minha cabeça a minha mãe era imortal. Então quando eu me dei conta disso, eu tô bem apegada na minha mãe. Nossa, então é isso? É isso. Tipo, um dia ela vai morrer. Eu não quero. Então, assim, acho que eu tô querendo... Não sei como é que eu vou resolver essa história. Pede pro Singularity lá ou pro Google, né? Talvez a gente interrompa a degeneração celular e a morte seja tratada como uma doença qualquer, as pessoas deixam de morrer. Nossa. Essa é uma realidade possível, hein? Possível. Tudo nosso, nada deles? Não, eu acho que as pessoas... Em tese, a vida é uma coisa legal, né? Então, assim, se a gente puder caminhar... Em tese, né? Às vezes. Não, com as neuroses, com os problemas e tal, mas assim... Tanto que a gente faz esforços pra alongar a vida. Então, alongar a vida até o infinito, a princípio, deveria ser desejado. Dependendo de que vida, acho que o ponto é sempre esse, né? A gente sempre fala, qual qualidade, né? Pra viver... Isso. Enfim... Mas deixa eu fazer primeiro Tudo Nosso, Nada Deles, porque eu fiz especialmente pra você. E como virou uma entrevista, quero ouvir mais de você. Os seus fãs vão falar, pô, o Felipe não falou muito. Então, ó, falei horrores. Eu preparei 4 coisas, mas é só pra você, não vale pra gente, tá? Aí você tem que escolher. Que legal isso. Então, não, mas é que são específicas de Felipe Miranda. Eu pensei nisso hoje enquanto eu tava nadando. Então, reunião em inglês ou dinâmica que você tenha que desenhar. Nossa, pelo amor de Deus. Caramba. Não, desenhar não... Assim, meu inglês eu tenho muita vergonha, mas assim, desenhar não dá. É uma impossibilidade. Não dá, não tem como. Então acho que assim, ainda prefiro a reunião em inglês, que eu vou passar muita vergonha, mas ela vai acontecer. E curiosamente depois eu vou terminar e vou falar assim, até que não foi tão ruim. Desenho não tem condição nenhuma. Sério, eu sou um fracasso total. Boa. Aí agora você tem que escolher uma coisa só. Tá. Nunca mais ter insônia ou ter cabelo? Não, nunca mais ter insônia. Puta, realmente... Essa é... Ter cabelo eu vou ter, tá fácil de resolver. Já resolvi metade.
Tá tão crítica a situação que tive que fazer em 2 vezes. Não tinha cabelo suficiente para comprar, teve que comprar em 2 parcelas. Tinha dinheiro, mas não tinha cabelo suficiente. Então, insônia é muito ruim. Insônia é muito ruim, né? Aí a outra. Ver a final da Copa com o Brasil campeão, tipo, no lugar mais foda, com o João Pedro, ou ir num show do Mick Jagger com acesso ao camarim e falar com ele. Não, tudo com o João Pedro é indisputável, né? Eu fiquei pensando, tinha que tirar o João Pedro, né? Porque aí não tem como. Sem o João Pedro, eu acho que conheceu o Mick Jagger, porque o Mick Jagger, ele é o resumo dessa brincadeira toda, entendeu? Ele ganhou, sacou, fora de rótulos também, é isso, quem que você... Andy, qual era a mulher? Cara, que mulher? Era pro David Bowie, eu tava pegando o David Bowie, vocês nem estavam sabendo, né? Então, assim, o cara transcendeu. Minha vez agora, então. Não, tá, mas aí tem mais uma? Não, tem uma coisa que é só assim, se você só pudesse tomar um vinho pro resto da vida, tipo, todos os dias... Sei lá. Putz. Então, assim, o preço importa, porque você vai ter que pagar por ele, mas você só vai poder tomar esse. Qual? Ah, tá. Entendeu? Um vinho que é bom, mas não é tão caro. E um que você vai ter que tomar ele pra sempre. Sim. Um vinho que eu acho muito, assim, bom, assim, pra quem, né, não é a realidade brasileira, é pra quem, assim, topa comprar vinhos caros, e ele não é tão caro, e é muito bom, é o Cartucha Reserva, que é a mesma vinícola que faz o Peramanca, que é um dos vinhos tops de Portugal, e do Douro, e do Alentejo, desculpa, e é razoavelmente acessível. Daria pra tomar todo dia, se você fosse uma pessoa privilegiada e tal. E é belíssimo vinho. Não é o Cartucha Colheita, que é um bom vinho, mas o Cartucha Reserva é um salto quântico. E aí o Cartucha Reserva para o Peramanca, que é o vinho, é um salto, mas não é um salto quântico. Tá. Então, aliás, é uma dica. Sempre pegue o segundo vinho da vinícola. Tá. Porque o salto do segundo vinho para o primeiro, não é que não existe. Existe, mas é muito caro o Peramanca. Hoje, assim, você deve encontrar ele por uns 4 mil reais. O Cartucha Reserva se encontra por 550 reais. Pô, e não é um salto tão quântico. Ou agora, o Cartucha Colheita é uns 250 reais. Mas o Cartucha Reserva é tão melhor que o Colheita que vale a pena. Perfeito. Era isso. Então, a minha vez agora. Reunião de orçamento da firma ou almoço na cunhada ou cunhado? Nossa. Almoço na cunhada. Não quer dormir no sofá, né? Puta, que reunião. Assim, eu até gosto de reunião, mas reunião de budget. Apesar que o meu lado. Eu curto essa coisa do cortar custo, sabe? Eu tenho essa coisa em mim. Acho que. Então também. Não tô sendo justa com o Rashid aqui, porque o Rashid, que é o nosso mago das finanças, eu já tive algumas reuniões com ele olhando o budget e eu adoro, porque eu olho e falo, eu vou cortar isso aqui, eu vou cortar. Então não é tão ruim. Talvez a reunião... Não, brincadeira, minha cunhada é bem gente boa. E o marido dela adora vinho, então eu sempre tomo ótimos vinhos na casa deles. Isso é excelente. É uma resolução pro almoço no cunhado, a gente encher a cara, aliás. Sim. Áudio no WhatsApp ou e-mail longo? Áudio. Eu acho que é áudio. Não sei. E você? Puta, não, assim, tem a vantagem do e-mail longo que eu não leio, né? Se bem que eu também não ouço áudio. Não, de vocês eu ouço, vocês podem mandar pra mim. Responder ou silenciar? Nossa. Essa é difícil. Eu acho que às vezes silenciar é melhor, sabe? Eu fico pensando que um desses relacionamentos meus que acabou de um jeito traumático não teria sido tão traumático se tivesse simplesmente fade out, sabe? Assim, pô, acabou. Não ignorar, mas assim, vai diminuindo. Não, a coisa da resposta muito pesada, eu acho que é muito traumático, sabe? Não foi legal isso aí. Não, eu com certeza também escolheria silenciar. Infelizmente, às vezes a gente não aguenta, né? E responde. Mas sempre que responde... Sempre não. Boa parte das vezes em que você responde, principalmente no calor da coisa, não dá legal, né? E principalmente se você fala assim, não, vou falar só essa, porque a pessoa merece. Não dá pra falar só essa. Você acha que o outro vai ficar quieto? Aí o outro te devolve com uma no queixo e você é obrigado a falar algo assim
como um trator, né? Aí você, precisava humilhar? Assim, cara, eu tô quieto, você tá me enchendo o saco há 10 anos. Dicas culturais? Eu nem pensei, eu tava tão ansiosa pra fazer esse com você. Você tem as suas? Tenho. Não são brilhantes, mas eu tenho. Tá. Então, depois eu vou. Estou me preparando para ler O Fausto, do Goethe. Jura? Está lá em casa. Estou terminando o Irving Yalom e será o meu próximo. Estou interessado neste poema, né? De um pacto com o demônio. Mefistófeles, né? Não li esse. Boa. Tentar ler junto, a gente discute. Boa. É um tema que vai... Ele permeia o Grande Sertão Veredas também, que é o meu grande livro, né? Como essa história do pacto ou não pacto, que tem essa abordagem religiosa, mas tem uma abordagem meio... Para mim é uma abordagem filosófica, que é a abordagem que me interessa, que é assim... Um pouco do... O quanto você topa fazer uma coisa ruim, o quanto você topa se associar ao mal para conquistar algo bom ou que você quer muito, né? Porque não adianta, se você acha que você não tem um lado mal, algum lado você tem. Não mal, um lado sombrio, um lado que te incomoda, suas neuroses, suas preocupações, suas ansiedades, né? O que é uma riqueza interna nossa. E o outro é A Sombra de Stalin, que tá ali no Netflix. Porque eu acho que muitas vezes a esquerda se apropria de um discurso muito do bem e a extrema esquerda, que é o comunismo, na verdade é absolutamente destruidor para as pessoas, assim como a extrema direita também é, né? Mas eu acho que a esquerda tem um monopólio da virtude nos discursos que não se verifica na prática. Se a esquerda se olhasse no espelho, eu acho que a gente teria questões relevantes a ser absorvida daí, e eu acho que esse filme retrata bem isso. Isso que você falou que a gente tem um lado ruim, sombra, eu acho que eu tô tão acostumada com isso, com as pessoas que eu convivo, principalmente aqui na Empíricos, que pra mim todo mundo sabe disso, né? Mas não. Você vai falar disso fora, tipo, como assim? Não tem um lado mal. Sou ótimo. Eu, tipo, caramba. Não, eu acho que a gente tá numa bolha. Eu acho que a gente tem uma certa bolha aqui de... E mesmo dentro da Empíricos também tem umas pessoas assim que não tem essa autocrítica, né? Então é engraçado, aí você vai falar desse jeito e a pessoa te fala, nossa, você falha? Tipo, eu não. Nossa, desculpa. Você não sabe o quanto você falha, queridíssimo. Não, mas eu tenho uma teoria que, na verdade, ela é além disso, assim, sabe? Não tem bem ou mal. Não tem. A gente nomeou essa história, mas na real é assim, é uma mistura de sensações e é que às vezes você quer o bem, mas pra isso às vezes você precisa, não é nem o bem, assim, você quer o bem-estar das pessoas, que as pessoas estejam bem e tal, mas às vezes pra isso eu acho assim, o bem e o mal, os pá, nem existem, né? Tô pensando na minha aqui. Eu vou falar o livro que eu tô lendo, mas vai demorar pra eu acabar. Eu tô lendo O Conde de Monte Cristo. Que legal. Cara, é muito grande. Ele tem acho que 1.200 páginas. É o maior livro que eu já li, eu acho. Apesar que acho que o Irmãos Karamazov também. Só que ele é muito legal, porque é meio novelinha, sabe? Então ele tem uma temática da vingança, né? Eu acho que vai chegar nessa parte. Eu já vi o filme, mas eu não lembro, então eu tô guardando. E eu tô gostando muito, assim. Então, tô na metade do livro. E o cara, o Alexandre Dumas, ele escreve muito bem. Então, eu tenho tentado ler esses livros que sobreviveram à prova do tempo, sabe? Tem um motivo. Sim, sem dúvida. Eu também tô indo. Né, eu tô lendo nos clássicos por isso. E aí ontem eu fui ver um filme e ele remetia ao Conde de Monte Cristo, né? O menino ganha o livro e ele tem essa temática da vingança, chama Sleepers. Já viu? Sim, com o Brad com Pitt. Com o Brad Pitt e o... Kevin Bacon, Robert De Niro. Gostei bastante. É um filmaço. Porra, eu tenho... meu primeiro trabalho... Tirando quando eu fui monitor de acampamento, que não conta, mas foi no Deutsche Bank, que era na rua Alexandre Dumas. É Dumas que fala? Não, é Dumas, você falou né? certo. Não sei, eu sempre fico meio na dúvida. Apesar do meu Duolingo, que eu tô aprendendo francês, Dumas, eu não sei. Dizem que o S não se pronuncia, né, no francês. Então, acho que que eu chamava de Alexandre Dumas, porque eu tinha... Não, porque também a gente tá no Brasil, né? Então qual que é a rua que você mora? Mas e foi absolutamente traumático. Então eu tenho um certo bode com esse nome, mas sério? Fica a dica cultural que o coitado não tinha nada a ver com a rua que deram pra ele. O cara é gênio. É isso, mais uma vez encerrando com a pluralidade de repertório, que é o que permeia esse podcast aqui. Só pra acabar,
Quem quiser pode mandar mensagem pra gente via WhatsApp no nosso telefone 11 941 460690 ou pelo nosso e-mail puromalte@empiricus.com.br. Elogios dessa vez. A gente não falou de política. Sejam legais, por favor. Um beijo pra vocês, até semana que vem.